Está começando mais um Quer Fazer Entrevista. A você que está nos acompanhando, nosso muito obrigada. Obrigada por mais uma vez nos receber no seu lar, na sua casa. E se você ainda não segue a gente lá nas redes sociais, faça isso agora mesmo. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube. Siga, comente, interaja conosco e não se esqueçam de compartilhar o nosso conteúdo. Dessa forma, você ajuda a nossa TV Kefas a alcançar cada vez mais corações. E você também pode nos ajudar se tornando um colaborador do Instituto de Missionários Leigos. Você continua ajudando a nossa TV Kefas e outras diversas obras de evangelização. Bom, nós sabemos que uma alimentação saudável faz toda a diferença, mas também entendemos que muitas vezes é difícil seguir esse estilo de vida. E é claro que quando falamos em alimentação saudável, logo já vem aí à nossa mente alimentos restritivos e dietas restritivas. Mas para esse bate-papo e ajudar a entender melhor sobre esse tema, nós estamos recebendo a nutricionista, pós-graduada em nutrição funcional e esportiva, Maria Emília de Abreu. Maria, muito obrigada pela presença, é um prazer ter você. Obrigada. Que bom. E como eu falei ali no início, a gente já pensa assim em restrição. O que os nutricionistas, os profissionais da área pensam sobre isso? Então, cada nutricionista tem uma vertente, tem uma forma de abordar. Mas, assim, hoje a gente entra num consenso de que restrição não é o melhor caminho, né? Há um tempo atrás, e eu não falo de muito tempo atrás, eu falo de mais ou menos 10, 15 anos atrás, a nutrição ela era mais vista com restrição mesmo. Dietas muito restritivas, eliminava diversos alimentos. E aí a gente foi criando diversos tabus, diversas crenças com isso. E hoje a gente tem visto que não é muito por aí, né? Que a questão é mais o equilíbrio mesmo. E aproveita e explica pra gente o que é nutrição. A nutrição é uma ciência que a gente estuda a influência dos alimentos, da alimentação no ser humano, em relação à saúde ou doença, né? Então o nutricionista ele faz dessa ciência para poder chegar no equilíbrio para aquele ser humano, na saúde mesmo. E quais são os benefícios de ter aí uma alimentação saudável? E quando a gente fala saudável, não restritiva, né? Quando a gente fala saudável, equilibrada, com momentos de prazer, né? Momentos aí de sair, se divertir, tomar um sorvete, alguma coisa, né? Mas a alimentação saudável é qualidade de vida, né? Então, quando a gente fala em busca de saúde, a gente procura ter uma qualidade de vida, não só hoje, numa fase adulta ou na infância. Temos nutricionistas que focam no materno-infantil, então vai desde a gestação até o envelhecimento. Então é qualidade de vida. E você falou aí no envelhecimento. Como que essa alimentação, a começar, por exemplo, desde agora, pode auxiliar nesse processo de envelhecimento? Bom, existem muitas doenças que são mais, acontecem mais lá na fase acima de 60 anos, né? Então, diabetes, hipertensão, que tem genética, tem outros fatores que contribuem para isso, mas a alimentação ao longo da vida faz com que a gente possa desenvolver ou não, né? Então, o trabalhar hoje a alimentação é focar lá na frente também, não só na qualidade de vida hoje, mas para que a gente tenha um envelhecimento saudável. E para as mamães de primeira viagem, você teria aí alguma dica referente à alimentação, que você falou que é desde o início até o decorrer da nossa vida mesmo? Você teria aí alguma dica para essas mamães? Então, primeira coisa é começar a se cuidar na gestação mesmo, né? A alimentação ela contribui para o bom desenvolvimento do bebê, hoje a gente tem estudos que mostram até que, por exemplo, o consumo de álcool, o mau consumo de ácido fólico, enfim, outros nutrientes aí podem influenciar lá na fase adulta daquele feto que está sendo formado ali. Então, primeiro a gente tem que cuidar da alimentação na gestação. E depois
a amamentação exclusiva, se possível, né, o peito mesmo, se não for possível, aleitamento materno com fórmula, mas de acordo com o que o profissional for indicar, né? E aí, a partir dos 6 meses, a alimentação de fato. E é muito importante que haja uma troca entre mães e nutricionistas, porque essa questão de alimentação infantil também, existem diversos mitos, diversas crenças, chazinhos e sucos e tudo mais, que hoje a gente já entende que não é muito por aí. Então, ainda hoje a gente vê, quando é vovó que cuida da criança, né, ainda comete algumas situações ali na alimentação daquele bebê que já são mais ultrapassados. E claro, né, aquela vovó não está tão atualizada assim, não tem nem tempo talvez para isso, né? Mas é importante que a mãe vá atrás, que a mãe se atualize para entender o que de fato é importante ou não, porque aquela alimentação ali na introdução alimentar influencia numa infância mais saudável também, com menos ultraprocessados, com menos doces, refrigerantes, que é algo muito comum, infelizmente, aí na infância. E a gente vê em algumas vezes que agora parece que está ficando assim mais comum das mães irem para uma festa e ela mesma levar ali o suquinho para não deixar tomar refrigerante, sim, restringir ali o doce pelo menos até uma certa idade. Seria sim, esse o caminho? Seria, porque existe uma recomendação da OMS para não fornecer nenhum tipo de ultraprocessado, nenhum tipo de sal, por exemplo, a partir de 1 ano, né? E por mais que a gente fale assim, nossa, mas a comida vai ficar sem graça, será que não vai ficar chato? Não, a criança não conhece, né? Dos 6 meses a 1 ano é quando a criança ainda está em fase de olhar para aquele alimento, de sentir a textura, de conhecer aquele alimento, né? A alimentação passa a ser fonte de nutriente, de energia, de fato, a partir de 1 ano. Antes é só conhecimento, o leite ainda é o principal. E a recomendação de que até 2 anos não se forneça açúcar, justamente por todos os problemas que a gente entende aí, que pode causar, inclusive obesidade infantil, mas até porque até os 2 anos é onde a criança está formando o paladar. Então, se até 2 anos a gente consegue privar a criança disso, muito provavelmente a partir dali a gente vai ter uma infância melhor, com melhores escolhas, inclusive partindo da criança. Então, para as mamães de primeira viagem, o primeiro passo é tomar ali conta de si mesmo, da sua alimentação e depois do bebê, do seu filho. Exatamente. Maria, nós iremos para um breve intervalo, mas não saiam daí que ainda tem muito bate-papo para acontecer. Amados irmãos, amadas irmãs, acompanhem todos os dias comigo o programa Ave Maria às 18 horas da TV Kefas. Eu aguardo você. A campanha do Bom Pastor é a ação permanente do Instituto de Missionários Leigos para manter a TV Kefas e as suas outras obras de evangelização. Faça parte desta campanha. É simples e fácil. Basta você se tornar o nosso colaborador. É com sua ajuda que podemos cumprir a nossa missão. Precisamos de 500 colaboradores que contribuam mensalmente com pelo menos R$200. 1.000 colaboradores que possam doar pelo menos R$100. 2.000 colaboradores que nos ajude com pelo menos R$50. E 5.000 colaboradores que façam uma doação de pelo menos R$30. Por favor, contribua conosco e reze por nós. Que o Bom Pastor abençoe você e sua família.
volta com o nosso Quer Fazer Entrevista, hoje falando sobre alimentação. E para esse tema, estamos recebendo em nosso estúdio a nutricionista Maria Emília. Maria, fala um pouquinho para a gente como a nutrição pode auxiliar nos distúrbios alimentares. Sim, na verdade, hoje transtornos alimentares têm sido muito comum, infelizmente, né? E essa grande preocupação em emagrecimento, estar dentro de um padrão e tudo mais, influencia de forma negativa, porque principalmente mulheres e meninas, adolescentes, elas buscam tanto esse emagrecimento, buscam tanto chegar a esse padrão praticamente inatingível, né, que acabam fugindo do que realmente é nutrição. Entende-se que a dieta é restritiva, entende-se que o ficar sem comer é o melhor, né? Mas não é muito por aí. Então a nutrição, ela tem uma linha muito tênue aí entre o distúrbio alimentar e o que é de fato ser saudável ou não, porque pode contribuir, essa mentalidade de dieta pode contribuir de forma negativa. Então tem alguns pacientes, né, que possuem transtornos alimentares que a gente nem faz uso de dieta em si, da prescrição. A gente a gente trabalha mais o aconselhamento, a orientação, de sentar junto e ver como que seria um dia mais saudável, mais tranquilo. Mas tem que ter todo um trabalho por trás e multiprofissional para que o nutricionista consiga fazer esse trabalho bem feito. Porque senão, se eu passo uma dieta, vai ser mais uma dieta e vai fortalecer mais ainda aquele distúrbio alimentar. E realmente você falou uma coisa, que nós estamos na era digital. Então, tornou-se ali uma era de comparação. E talvez a pessoa demorou aí 5 anos, 3 anos para engordar e quer emagrecer de imediato. Aí vem essa questão do ficar sem comer, não vou comer, deixar de comer tudo, e aí não consegue manter. Sim, exatamente. Não é sustentável, né? Então a gente, por exemplo, esses anos aí de pandemia, teve muito trabalho home office, né? Muitas pessoas ficaram em casa, perderam emprego, crianças em casa. Então ficou aquele tédio, o que eu tenho para fazer? A cozinha talvez era uma distração, né? Os alimentos talvez eram uma distração, era um momento ali de fazer alguma coisa. E depois disso a gente assustou e falou, uai, tem alguma coisa aqui, tem um peso que não existia aqui. E vem um desespero, né? Mas como você disse, a gente demorou, na verdade, um tempo para chegar no peso atual. A gente precisa passar pelo processo de emagrecimento, não tem como ser do dia para a noite. De imediato. De jeito nenhum. E muitas coisas que eu escuto é referente ao doce. Eu não consigo ficar sem o doce, eu sofro desse problema e eu tenho certeza que muita gente aí de casa sofre. O que se remete a essa, talvez, dependência do doce? Tem muita gente que chega no consultório e fala, eu sou viciado em doce, eu não consigo viver sem doce. E, na verdade, não existe vício em doce, não é nada cientificamente comprovado de que ele realmente haja como uma substância que a gente se torne dependente. Mas o doce, ele está muito associado a prazer imediato. Então, às vezes, o emocional, o tédio, a preocupação, a ansiedade, às vezes a gente precisa daquele momento, daquela relaxada, aquela aliviada. E o doce, ele tem uma absorção muito rápida, o açúcar provoca essa sensação de relaxamento. Então, muitas vezes a gente recorre ao doce por esse motivo, e não porque ele é viciante, mas porque a gente está procurando ali um relaxar, uma tranquilidade. E, claro, a grande maioria gosta de doce, então a gente junta o útil ao agradável, né? A gente come, relaxa, acha gostoso, e aí parece que se torna um ciclo vicioso, que aí o cérebro começa a pedir sempre mais e mais, mas não é um vício necessariamente, é mais uma questão de buscar um relaxamento. E tem algo aí que a gente possa fazer para dar uma amenizada? Não comer, tá? Não, mentira. Na verdade, assim, acabou com a nossa alegria. Em relação a papilas gustativas, quanto mais você come, mais necessidade tem de comer. Então, de fato, o não comer ou ficar períodos mais espaçados sem comer é uma alternativa. Mas não é tão fácil assim quando a gente fala de emocional.
Então, eu não tenho como virar para uma pessoa que vai atrás do doce como uma válvula de escape e falar, olha, não coma, né? É muito difícil que isso aconteça. Então, tem que ter todo um trabalho de comportamento. Então, trabalhar com essa pessoa, o porquê que ela busca aquele doce como válvula de escape, o que essa pessoa busca satisfazer ali com o doce. Muitas vezes precisa entrar o psicólogo junto, porque se for uma dependência mesmo, o psicólogo precisa trabalhar junto, porque o nutricionista consegue trabalhar o que comer para aliviar isso, como desviar o foco, a atenção do doce, mas a gente não consegue atingir a emoção, a causa. Então, dependendo do que está causando aí essa necessidade de doce, o psicólogo precisa entrar junto. E era justamente isso que eu iria te perguntar, se o emocional ele pode aí afetar na questão da alimentação. A gente já ouviu aquele ditado assim, não vá no supermercado com fome. Sim. Então é verdade, é verídico? É verídico. E a gente associa muito à ansiedade, né? A gente escuta muito em consultório, eu sou muito ansiosa, por isso que eu engordei. E quando a gente busca alimentação por questão emocional, a gente fala não só de ansiedade, a gente fala de alegria, a gente fala de tristeza, de preocupação, de tédio, cansaço. Às vezes é aquele, hoje eu mereço comer tal coisa porque eu estou muito cansada. E na verdade não, às vezes eu só precisava dormir, descansar, fazer alguma coisa que eu gosto, ver um filme, né? Então assim, não necessariamente precisa associar com a alimentação, mas em algum momento eu associei, entendi que aquilo era legal, era gostoso, e aí eu passo a buscar mais a alimentação. Não tem problema quando uma vez ou outra eu me permita fazer isso. Hoje eu realmente preciso de um doce para dormir. Isso não tem problema. O problema é quando a gente passa a fazer isso demais. Então é quando a frequência é muito grande. Qualquer sentimento que mais expressivo, eu busco alimentação. Aí pode se tornar um problema, deixar a alimentação disfuncional. Vira um hábito, né? Vira um hábito. Exatamente. E aí comi o doce, foi maravilhoso, mas depois vem a culpa. A culpa. O que fazer com essa culpa? É a mais difícil. Primeiro entender o que o doce está te trazendo ali, né? Então, por exemplo, essa questão do cansaço. Se eu só precisava dormir, então trazer do hábito que é inconsciente e trazer para a consciência. Falar, não, espera, deixa eu ver o que aconteceu. Então eu estava cansada, eu busquei o doce. Da próxima vez que eu me sentir cansada, então eu vou tentar descansar, ao invés de comer, de buscar aquela alimentação, né? E a partir disso a gente já começa a aliviar um pouco a culpa. Mas essa culpa, às vezes quando a gente começa a comer aquele doce, já vai sentindo aquela culpa, e tira o prazer daquela alimentação. Então trazer para a consciência e pensar antes de comer é a melhor alternativa. Ou seja, pensar, fazer aquele breve relato, será que é o momento que eu preciso mesmo? Exatamente. Mas nós iremos novamente para um breve intervalo e não saiam daí que a gente ainda tem aqui muito bate-papo. Olá, eu sou o Marcos Túlios e vou estar com você toda semana aqui na TV Kefas, trazendo temas ligados à primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe. E também vamos aprofundar as reflexões sobre o processo do Sínodo sobre Sinodalidade que acontece até 2023. Igreja Sinodal, toda semana aqui na TV Kefas. Eu te espero. Se conhecêssemos o valor do santo sacrifício da missa, que zelo não teríamos em assistir a ela? Cada hóstia consagrada é feita para se consumir de amor em um coração humano. Santa Missa, todas as segundas-feiras, às 7h da noite, aqui pela TV Kefas, a TV do Bom Pastor. A campanha do Bom Pastor é a ação permanente do Instituto de Missionários Leigos para manter a TV Kefas e as suas outras obras de evangelização,
Faça parte desta campanha. É simples e fácil. Basta você se tornar nosso colaborador. É com a sua ajuda que podemos cumprir a nossa missão. Precisamos de 500 colaboradores que contribuam mensalmente com pelo menos R$200. Ou 1.000 colaboradores que possam doar pelo menos R$100. Ou 2.000 colaboradores que nos ajudem com pelo menos R$50. Ou 5.000 colaboradores que façam uma doação de pelo menos R$30. Por favor, contribua conosco e reze por nós. Que o bom pastor abençoe você e sua família. Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou o Padre Luiz Carlos e eu tenho um convite muito especial para você aqui na TV Kefas. Todos os dias nós estamos conduzindo a novena do Bom Pastor. Vai ao ar às 18h30. Esta mesma novena também vai ao ar às 8 horas da manhã pela Rádio Mundo Melhor. Participe conosco com fidelidade todos os dias a novena do Bom Pastor. Eu aguardo por você. Fique bem, fique na paz. De volta com o nosso Kefas Entrevista, hoje recebendo a nutricionista Maria Emília Abreu. Maria, a gente já conversou sobre diversos temas, sobre a culpa, mas e aí no ambiente familiar? Como que a gente pode ter uma alimentação saudável nesse contexto? Talvez aí esteja um grande problema, né? O contexto familiar, às vezes uma pessoa que descuida um pouco mais da alimentação, um pai ou uma mãe que, né, teve hábitos aí construídos ao longo da vida que não são tão saudáveis assim, e aí as crianças passam a ser reflexo disso, vem a preocupação. Então, realmente, tem que ser lá de trás, na gestação, pensar no quanto que aquilo ali é importante ou não para a minha vida, para a vida daquela criança, para a gente ter um contexto familiar legal, né? Muitas vezes a gente atende crianças que, na verdade, eu preciso cuidar da alimentação da família inteira. Muitas vezes vem um casal consultar, cada um, né, com sua individualidade, mas aí os planos alimentares são semelhantes, para um dar força para o outro, ter uma compra só em casa. Então é muito importante que a gente tenha esse apoio, esse suporte de quem mora com a gente, para que a gente tenha um espaço, um ambiente que dentro da nutrição a gente fala não obesogênico, ou seja, quando a gente é criado, quando a gente vive num espaço que as pessoas tendem a comer em grandes quantidades, alimentos que não sejam tão legais assim, tão saudáveis assim, a gente chama de espaços, ambientes obesogênicos. Então, quanto mais saudável, quanto mais a gente tiver uma qualidade de vida ali na alimentação, melhor vai ser. Teve uma vez, eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante. Que doença pode vir de família, passar de geração para geração, mas uma coisa que também passa de geração para geração é a alimentação. E é verdade, porque a gente vê os nossos pais ali cozinhando, comendo, e a gente vai comer aquilo, então vira o reflexo. Exatamente. E dentro da reeducação alimentar, qual que é o papel da mastigação? Porque eu tenho certeza que todo mundo já ouviu aí, tem que mastigar 30, 15 vezes. O que é mito, o que é verdade? Não existe uma quantidade correta, existe uma média que se fala, mas não necessariamente a gente passa isso no consultório, que seja científico, enfim. Mas a mastigação, para começar, a gente precisa entender que a nossa digestão começa pela boca. Então, eu preciso mastigar bem os alimentos para mandar para o meu estômago já bem triturado, para ele fazer bem o serviço dele, enfim, e terminar aí toda essa digestão. Então, a nossa digestão já começa ali. Mas o fato de mastigar faz com que a gente também sinta o alimento, que a gente não coma de forma muito rápida,
como por exemplo, na questão emocional mesmo, a gente trabalha muito a mastigação. Porque normalmente quando a pessoa come por questões emocionais, a pessoa come rápido, né? Ela nem vê, nem sente o sabor do que ela está comendo. Então, a mastigação faz com que a gente também tenha esse tempo de trazer para a consciência o que eu estou fazendo, o sabor que eu estou sentindo. Então, se eu gosto muito de doce e eu tenho a tendência de comê-lo muito rápido, eu brinco assim em consultório que o cérebro nem percebeu. Ele continua falando, e aí, cadê meu doce? Preciso. Né? Preciso. Mas quando a gente come, a gente presta atenção, a gente sente o sabor, a textura, a gente traz para a consciência e o cérebro entende, fala, olha, o doce está aqui. Então, além de toda a questão biológica e fisiológica, nós temos também a consciência alimentar. E é claro que não tem como a gente falar de nutrição e não falar sobre perder uns quilinhos. Todo mundo remete mais ou menos a isso, a estética, só que vai muito além da estética. Mas qual conselho você daria hoje para uma pessoa que quer iniciar uma reeducação alimentar com o intuito mesmo de perder uns quilinhos? Não se restrinja mesmo, não deixa de ir numa festa de aniversário, né, e comer daquilo ali, ir em uma viagem e participar de todos os momentos, porque a comida, ela é muito mais que o nutrir, né? Ela precisa nutrir nossa alma também. Então, a gente precisa desses momentos. O que a gente precisa modificar mesmo é o nosso dia a dia. Então, a nossa rotina. Se ela for mais saudável, com alimentos que são mais saudáveis, mais nutritivos, não é um fim de semana, uma viagem, um aniversário de criança, que a gente precisa se restringir, né? E precisa fazer sentido. Porque às vezes eu vou no aniversário de criança, mas não faz sentido eu comer isso aqui hoje. E tudo bem, né? E às vezes faça, não, eu vou experimentar, eu gosto do bolo, eu gosto do docinho. Isso aí, mas a rotina, o dia de trabalho, de estudo, isso que a gente tem que mudar. Então, tomar um bom café da manhã, comer um almoço, né, o nosso brasileiro ali, o tradicional arroz, feijão, carne, salada, né, usar e abusar desses nutrientes, então de salada, de frutas, o que a gente já sabe, integrais, castanhas, enfim. Então, tudo isso aí, não ficar com fome, porque a fome ela faz com que a gente perca o controle de forma muito rápida, né? E principalmente ter uma orientação profissional. Mas o básico é fazer o que a gente já sabe, já conhece, que são aqueles alimentos que já são mais saudáveis, não se restringir demais, não passar fome, e aí a gente já dá o primeiro passo. Me corrija se eu estiver errada, mas eu acredito que não é fazer 100% de escolhas certas, mas 80%. No somatório ali vai fazer a diferença. Exatamente. Tem pacientes que às vezes chegam e falam assim, Emília, mas eu não consigo, eu não vou dar conta de ser perfeito. Eu falei, mas eu não quero perfeição, né? Se você conseguir fazer 50% por agora, e a gente começa a ter resultados, seu corpo já começa a mostrar mais disposição, sono melhor, começa a praticar atividade física, a gente já sobe para 60, a gente sobe para 70, e o corpo vai mostrando isso. Então, não é ser 100%, com uma dieta limpa, como falam, né? Com só alimentos super saudáveis, nutritivos, mas ter um equilíbrio e ter um dia a dia melhor. Maria, agora a pergunta que não quer calar. Quando procurar um nutricionista? Toda vez que se sentir perdido com a alimentação, né? É claro que no emagrecimento é muito importante. Hoje, graças a Deus, a gente tem aí uma disponibilidade de profissionais muito grande. Temos na saúde pública, nós temos na saúde privada, planos de saúde. Então, a gente consegue ter um nutricionista aí de forma mais fácil, acessível, né? Mas se não for possível agora, né, procurar ir atrás de redes sociais, escutar bons profissionais, né, para começar a entender mais aquilo ali e ir atrás quando está precisando emagrecer, um ganho de massa magra, mas principalmente se estamos já com alguma doença que a alimentação está relacionada. Então, uma pressão alta, diabetes, problemas renais, aí o nutricionista é fundamental. Eu acredito que quando essa pessoa ela começa já a perceber ali a necessidade de identificar o que está comendo, prestar atenção, já é um ponto positivo. Com certeza,
Com certeza. O primeiro passo é perceber que sozinho talvez não vá conseguir, né? E aí a gente já dá esse primeiro passo, já procura o profissional, às vezes não tem condição de fazer um tratamento, né, aquela sequência de consultas, mas combina com o profissional, né? A gente vai se ver de tanto em tanto tempo. Então, hoje a gente tem vários tipos de tratamento para todo mundo. Maria, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui no nosso estúdio. Muito obrigada. Obrigada a vocês. E a você de casa, está chegando ao fim do nosso Quer Fazer Entrevista, mas continue acompanhando a programação da nossa TV Quefas. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra.